Oi, gente, como vão? Espero que esteja tudo ok com vocês. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos, tá? Que eu chamei de conceitos essenciais em parasitologia, que na verdade vão ser conceitos que a gente vai falar em todas as aulas que a gente falar, todas as parasitoses, a gente comenta aí, tá? A gente sempre vai estar caindo falando sobre esses termos, tá? E aí, para não estar sempre parando, voltando, explicando o que é, eu resolvi colocar em uma aula só esses conceitos essenciais, tá? Mas volta e meia, dentro de cada parasitose, a gente vai lembrando aí sobre esses conceitos. Então, a gente vai ter é, como primeiro conceito, um conceito chave, um conceito básico aí, que a gente chama do agente etiológico. O que é o agente etiológico? O agente etiológico vai ser todo e qualquer agente biológico que vai poder causar infecção ou doença, tá? Então, todo e qualquer microorganismo, ele vai ser um agente etiológico, seja ele vírus, bactéria, protozoário, fungos ou riquétsis, ok? Outras classes aí que a gente pode ter. Então eu tenho o Sporotrix schenck, tá? Que vai ser um dos agentes etiológicos da esporotricose. Temos o Mycobacterium tuberculosis, que vai ser o agente etiológico da tuberculose. Temos o Schistosoma mansoni, que é um helminto que vai ser causador da esquistossomose, tá? Perdoe meu erro aqui, só em uma questão. Como normas de taxonomia, certo? Como biólogo não poderia deixar de passar sobre isso. Nós temos aí uma questão básica onde sempre que a gente aborda gênero e espécie de uma determinada de um agente biológico, sempre que a gente fala de um gênero e espécie, a gente tem que dar um destaque para eles, tá? Então, o Sporotrix schenck aqui está tudo ok. Eu dei o destaque itálico, que é o mais comum. Mas aqui no Mycobacterium eu só dei destaque no tuberculose, tá? O Mycobacterium deveria estar itálico. E o Schistosoma mansoni, acabei esquecendo também de colocar ele em itálico. Então, estou sublinhando aqui para deixar ele como o destaque, certo? E aí, já que a gente já falou, entrou em regra de taxonomia, a gente tem primeira letra do gênero maiúscula, primeira letra da espécie minúscula, ok? Então, agente etiológico, todo e qualquer ser que vai causar a doença ou a infecção em um outro, tá? E aí a gente entra num conceito também de reservatório, que vai ser qualquer coisa, seja homem, seja animal, seja planta, seja pedra, solo, qualquer local onde vai permitir que um agente etiológico esteja e se multiplique, certo? É, Aqui a gente tem que tomar cuidado porque geralmente a gente considera todo hospedeiro como reservatório, tá? Porém, nem todo reservatório ele é hospedeiro, tá? Mas enfim, vamos manter esse conceitinho. Então, reservatório vai ser todo aquele ser que vai, não necessariamente ser vivo, mas tudo aquilo que vai conseguir manter aquele parasito, permite sua multiplicação e permite que ele seja transmitido. Então, por exemplo, na leishmaniose, a gente tem aí canídeos como reservatórios da doença, tá? Ou da leishmania. Porém, normalmente ele não consegue demonstrar sintomas nesse processo, tá? Mas vai servir como uma fonte de infecção para um, um novo lutsomia, um novo flebotomia. Então, ele está infectado,
serviu de reservatório, serviu para que aquele parasita se multiplicasse, porém, ele vai ter aí, essa vai servir como uma fonte de infecção para aquele lutsomia, para aquele flebotomia, ok? E aí, um hospedeiro vai ser um organismo, é necessário que a gente tenha aí um ser vivo, tá? Albergando, tendo nele, tá? Não necessariamente dentro, mas dentro, tendo nele um parasita, ok? Então, a gente tem o caramujo, e eu dei um exemplo do Bionfalaria glabrata, ou o homem como hospedeiros do Schistosoma mansoni, que é o agente etiológico da esquistossomose. O barbeiro, e aí eu poderia colocar também qualquer espécie desse barbeiro, tá? Triatoma infestans, Eutriatoma, Panstrongylus. E o homem, eles vão ser aí hospedeiros desse Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico da doença de Chagas. Porém, esse hospedeiro, a gente vai poder classificá-lo de diferentes formas. Então, eu tenho aí este hospedeiro sendo chamado de hospedeiro vertebrado ou de hospedeiro invertebrado. O hospedeiro vertebrado vai ser todo aquele ser vivo que é um vertebrado e que vai ter esse parasita. E aí volta lá na biologia. Quem são os vertebrados? São aqueles seres vivos que possuem vértebras. Então, quem é ou quando foi que a gente passou a ter vértebras, tá? Então a gente passou a ter vértebras a partir dos peixes. Então, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, eles vão ser todos hospedeiros vertebrados. E os invertebrados não possuem vértebra. Então, todos aqueles que não possuem vértebras são invertebrados. E sempre que um parasita estiver nesse invertebrado, ele vai ser considerado um hospedeiro invertebrado, tá? Então, principalmente aí como hospedeiro invertebrado das parasitoses que a gente vai falar durante o curso. Nós temos insetos, tá? Principalmente mosquitos. Nós temos aí, por exemplo, caramujo, tá? Que vai facilitar nessa transmissão da esquistossomose, certo? Porém, a gente também pode classificar esse hospedeiro de duas formas, tá? Antes a gente falar da outra forma, aqui eu só trouxe para mostrar. Dentro do ciclo da leishmania, então, não liguem ainda para esse monte de nome aqui, apesar de que a gente vai estar falando dessas formas de cada doença, tá? As formas morfológicas do parasita para cada doença. Mas aqui o foco que eu quero é o flebotomínio e os mamíferos. A leishmania, durante o seu ciclo, em um determinado momento, está dentro dos mamíferos. Então, um mamífero é um ser vertebrado. Então, este mamífero, seja o homem, seja um cão, seja um rato, ele vai ser um hospedeiro vertebrado. O flebotomínio, ele é um inseto. Parece um mosquito, mas taxonomicamente falando, ele é primo do mosquito, mas não pode ser chamado de mosquito, tá? Então, ele é um inseto, e um inseto, ele é invertebrado. Então, a gente vai dizer que o flebotomínio vai ser um hospedeiro invertebrado daquela leishmania, ok? E aí, como é que a gente pode classificar, além de chamar de vertebrado e invertebrado, esse hospedeiro, certo? A gente pode dizer que ele é um hospedeiro intermediário ou definitivo. O que é que vai dizer isso? Dependendo de duas coisinhas. Ou qual a forma de vida que aquele parasita está dentro daquele hospedeiro, certo? Ou
qual o tipo de reprodução que aquele parasita vai realizar dentro daquele hospedeiro, tá? Então a gente sempre vai olhar para essas duas coisas. A gente tem um hospedeiro intermediário, quando aquele hospedeiro ele tem dentro dele o parasita na sua forma larvária ou larval, ou quando o parasita realiza dentro dele uma reprodução do tipo assexuada. Vamos ver aqui nesse ciclo da leishmania, um exemplo. Dentro do mamífero, a gente observa aqui, ó, que as amastigotas se multiplicam por divisão binária simples. Multiplicar vai ser a mesma coisa que reproduzir. Se elas se reproduzem por divisão simples, eu não tenho amastigotas macho e fêmea, eu não tenho o que a gente chama do dimorfismo sexual. Eu tenho a mastigota que se multiplica, então eu chamo isso de uma reprodução assexuada. Se a reprodução é assexuada, então esse hospedeiro ele é intermediário. Logo, o mamífero vai ser um hospedeiro intermediário da leishmania. O flebotomínio, por sua vez, vai possuir dentro dele formas promastigotas que também vai se multiplicar. Se há uma multiplicação, não tenho promastigota macho nem promastigota fêmea, eu também tenho uma reprodução assexuada. Então, o flebotomínio, ele vai ser também um hospedeiro intermediário. Então, tanto o humano como o flebotomínio quanto o inseto, eles vão ser hospedeiros intermediários da leishmania. Ok? Agora falando do hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo, ele vai ser aquele que vai ter dentro dele aquele parasita em forma de maturidade, tá? Madura. E aí, normalmente, quando a gente fala em forma madura, a gente fala em 99% das vezes como verme adulto. Então, sempre que eu ver verme adulto, tá? Ou sempre que eu ver um dimorfismo sexual, isso é um F, tá? Dimorfismo sexual. Sexual marromeno. Eu tenho este parasita em fase madura, ok? E se ele está na fase madura, o hospedeiro que vai ter aquele parasita vai ser um hospedeiro definitivo. Se eu tenho dimorfismo sexual, eu tenho um parasita fazendo sexo, acasalando. Se ele acasala, eu tenho macho e fêmea, então aquele hospedeiro que tem esse macho e essa fêmea vai ser um hospedeiro definitivo, tá? Então, olha aqui o símbolozinho. Este símbolo é para fêmea, este símbolo é para macho, tá? Este humano vai ter dentro dele, isso é um ciclo da filária, certo? Que vai causar a filariose. A Wuchereria bancroft, que é o agente etiológico, ela tem um dimorfismo sexual. Ela tem dupla morfologia, tá? Da ideia de dois, morfismo, formas morfológicas diferentes, tá? Ou forma morfológica. Então, ela tem duas formas morfológicas, a forma macho e a forma fêmea, que vão acasalar. Mas só em ver que eu tenho um dimorfismo sexual,
eu já tenho aí esse humano como hospedeiro definitivo, tá? Eles acasalam, dão origem à microfilária. Essa microfilária vai parar dentro do mosquito. Dentro do mosquito ele vai ter o quê? Larva, larva, larva. Mas a larva não se multiplica, tá? Mas a gente falou que era ou larva ou assexual. Se fizer os dois, beleza, tá? Mas tendo pelo menos uma dessas características, já classifica ele como hospedeiro intermediário. Então, aqui eu tenho no mosquito o mosquito como hospedeiro intermediário, porque dentro dele eu tenho a forma de larva, certo? Então, o homem para filária é um hospedeiro definitivo, porque dentro dele tem verme adulto, e tem uma atividade sexuada, tá? Sexual, reprodução sexuada. O mosquito é um hospedeiro intermediário, porque dentro dele eu tenho forma de larva, e aí a forma de larva já caracteriza como um hospedeiro intermediário, certo? Este parasita, ainda dentro da classificação do seu ciclo de vida, tá? Ou observando o seu ciclo de vida, ele pode ser um parasita estenoxeno ou um parasita eurixeno. Um parasita ele é chamado de estenoxeno quando ele parasita apenas uma espécie de hospedeiro. Então, o Ascaris lumbricoides, ele costuma parasitar apenas o humano. Então, neste ciclo dele, aí, ou como ele só é parasita do homem, tá? Então, ele é um parasita extenoxeno. Diferentemente da tênia, que a tênia ela pode parasitar o homem, ela pode parasitar o porco, ela pode parasitar o boi, tá? Dependendo da espécie. Então, ela vai ser chamada de parasito eurixeno, porque parasita mais de uma espécie de hospedeiro. E aí na foto, tá? Na figura a gente vê ela parasitando o porco e parasitando o homem, certo? Bom, esse parasita ele também vai poder ser chamado de parasita heteroxênico ou parasita monoxênico, tá? E para isto eu vou precisar observar a quantidade de hospedeiros que ele tem para poder evoluir e voltar àquela mesma forma inicial que eu observei, certo? Se durante esse ciclo de vida dele ele passar por dois ou mais hospedeiros, certo? Ele vai ser um parasita heteroxênico. Então, normalmente ele passa por um hospedeiro, obrigatoriamente por um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário, tá? Não, mentira. Ele passa por dois hospedeiros, não necessariamente sendo um definitivo e um intermediário. Desculpa. A gente viu, por exemplo, na leishmania, que tanto o homem quanto o mosquito são intermediários, tá? Mas ele passou por mais de um hospedeiro, vai caracterizá-lo como um parasita heteroxênico, ok? Então aqui a gente tem o ciclo da esquistossomose. Vamos começar aqui com a cercária. Então a cercária penetrou no homem, ó, primeiro hospedeiro. Dentro do homem virou esquistossômulo, depois virou verme adulto, que liberou ovos, os ovos viraram miracídios, os miracídios invadiram os caracóis. Opa, tá? Então aqui eu vou ter o segundo
hospedeiro, certo? E aí, este segundo hospedeiro, esta cistosoma, o hospedeiro libera, vai ter dentro dele esporocistos e vai liberar cercária, voltou à forma de cercária. A cercária, para sair daqui e voltar a ser ela passou por dois hospedeiros diferentes. Se ela passou por dois hospedeiros diferentes, então esse parasita é um parasita heteroxênico, certo? Já o parasita monoxênico, tá? Mono dá a ideia de um. Então, é aquele parasita que vai passar por apenas um tipo de hospedeiro para voltar à sua forma inicial. Tenho aqui larva L3 infectante dentro do ovo do Ascaris. Ele é ingerido, cai no intestino, libera a larva sobe, passa pelo corpo, volta para o intestino, vira verme adulto. Verme adulto libera ovos que saem com as fezes, que vão evoluir até voltar à forma de larva L3 infectante. Neste caminho, ele passou por quantos hospedeiros? Somente um. Então, o Ascaris ele vai ser um parasita monoxênico, tá? Lembrem disso, mono dá a ideia de um. Hétero vai dar a ideia de dois diferentes, tá? Então passa por dois hospedeiros. A gente tem aí também um parasita sendo classificado dependendo de quantos tipos de reprodução diferente eles fazem durante esse seu ciclo de vida, certo? Heterogenético faz duas reproduções diferentes. Então ele vai fazer em algum momento uma reprodução sexuada, em algum momento uma reprodução assexuada, tá? Então eu vou ter ali um parasita heterogenético, aqui na estossomose. Ele vai se reproduzir de forma assexuada aqui na fase de esporocisto. Então, assexuada. E aqui na fase de verme adulto, ele vai se reproduzir de forma sexuada. Então, uma forma, duas formas. Duas formas diferentes torna ele heterogenético, certo? Já no Ascaris, o Ascaris vai ter verme adulto, macho e fêmea, fazendo reprodução sexuada, uma forma. Porém, quando está dentro do ovo, tá? Essa larva não faz reprodução. Aqui ele fala que ele sofre muda. Muda vai ser somente uma evolução, tá? Há multiplicação, mas a gente pensando, vão lá para a embriologia. Blastula, gástula, então seria somente multiplicação celular aqui, tá? Mas aqui ele não faz reprodução, tá? Então, eu não vou ter dentro desse ovo mais de uma larva. Dentro do ovo eu tenho apenas uma larva. Então, ele só vai fazer o Ascaris a reprodução sexuada. Fez só um tipo de reprodução, então é um parasita monogenético. Outros conceitos, a gente tem aí um parasito acidental, tá? Parasitismo acidental, o próprio nome já diz, acidentalmente aquele parasita acabou entrando em um hospedeiro que não é o seu normal, tá? Então, um exemplo clássico vai ser uma doença que no humano vai ser conhecida como larva migrans. O que é que ocorre aí nessa larva migrans?
a gente vai ter espécies de ancilóstomas, ancilostomatídeos, tá? Que vão ser espécies típicas de cães, gatos. Aqui a gente está até vendo também coelho, certo? Vamos falar do Ancylostoma brasiliense e do Toxocara canis. São espécies aí que normalmente infectam cães e gatos. Porém, essa espécie ela vai ficar ali no solo arenoso. O homem vai estar passeando, brincando aqui, tá? Tá até mostrando a figurinha 9 aqui. Ele brincando, fazendo castelo de areia. E ali, ao passar naquele solo, acaba que a larva vai penetrar ativamente, por exemplo, no pé desse indivíduo. Mas era uma larva que é de uma espécie que infecta cães. Então, neste indivíduo, esta larva vai apenas ficar na pele e vai causar a forma cutânea da larva migras, o chamado bicho geográfico. Tá? Eu acredito que você já tenha escutado falar nele. E ali ele fica embaixo da pele, fazendo um caminhozinho, mas ele não consegue evoluir para verme adulto, como ele evoluiria se ele estivesse presente num cão ou num gato, ok? Então, como ele não evolui, ele não consegue mudar de forma, ele fica somente como forma de larva, então ele é um parasita acidental, certo? Só reforçando, não é porque ele não evolui que ele é um parasita acidental. Ele é um parasita acidental porque ele está parasitando um hospedeiro que não é o seu normal, certo? Como consequência, ele não vai evoluir nesse hospedeiro acidental dele aí. Um outro conceito básico que a gente fala é um parasita errático. Este parasita errático, ele é um parasita que vai viver fora do seu habitat normal, tá? Então, eu tenho aí esse parasita, por exemplo, aqui, o Ascaris lumbricoides. Dentro do ciclo do Ascaris, a gente engoliu o ovo, no intestino, esse ovo libera uma larva, essa larva cai na corrente sanguínea, tá? Migra para pulmão, passa e vai subindo até chegar à traqueia. Aqui, nessa árvore brônquica, tá? Ou melhor dizendo, aqui, quando ele chega nesse processo na glote, o normal é a gente deglutir para que ele caia novamente no intestino e ali amadureça para verme adulto. Porém, principalmente quando a gente tem as chamadas infecções maciças, tá? Que são infecções onde eu tenho aquele indivíduo com uma grande quantidade de ascaris, acaba que é como se fosse uma guerra e todo mundo querendo passar ao mesmo tempo, todo mundo querendo ser deglutido ao mesmo tempo. E ali, esse ascaris, essa lombriga, ele pode migrar para um outro local que não vai ser o intestino. Então, ela pode subir e vir parar, como a gente tem aqui, por exemplo, nessa figura, onde o ascaris saiu pelo ducto lacrimal do indivíduo, tá? E ali, então, ele vai estar fora do seu habitat normal, que seria o intestino. Então, ele é um parasita errático. Ele errou o caminho. E aqui, como parasita facultativo, certo? É, a gente tem aí o caso da mosca, tá? Facultativo é aquilo que dá a ideia de que pode ser ou não, né? Então, a mosca, por exemplo, essa Cochleomia omnivorax, ela pode colocar seus ovos ou em local com matéria rica em matéria orgânica, tá? Então, em fezes, no esgoto, tá? Ou ela pode se aproveitar, por exemplo, a ferida de um indivíduo, tá? Então, o indivíduo tem um corte na cabeça, volta e meia chega um no hospital com miíase.
Daquele buraquinho ali, ele não cobriu, ele não cuidou, a mosca se aproveitou, colocou larvas ali, botou ovos, aqueles ovos viraram larvas, e aquelas larvas começam a se alimentar daquele tecido necrosado, certo? E aí causa uma doença chamada miíase. Mas, novamente, ela não depende disso para sobreviver, porque ela pode botar seus ovos em outros locais, ok? Eu ia colocar aqui umas fotinhas de casos de miíase, tá? Do Google mesmo. Porém, é, como eu sei que nem todo mundo curte, nem todo mundo gosta, nem todo mundo aguenta ver, então eu não coloquei. Quem quiser ver como é uma miíase, existem vídeos no YouTube, existem fotos, e aí eu deixo livre para quem quiser procurar, ok? Para quem for aluno de enfermagem, recomendo ver, apesar de quem não gostar, mas é uma coisa que, assim como eu vejo no hospital, você pode passar a ver na sua rotina, tá? Hospitalar. Outros conceitos, a gente tem o que a gente chama de FOMIT, tá? Um FOMIT é todo e qualquer objeto ou utensílio que pode ser utilizado e participar na transmissão de um agente etiológico. Então, por exemplo, é, o Trichomonas vaginalis, ele tem como uma das formas de transmissão o uso de fomites. Então, o compartilhamento de roupas íntimas, principalmente entre as mulheres, tá? E aí no caso seria a calcinha. E esta roupa íntima estando mal ou até não higienizada, pode fazer com que a colega adquira tricomoníase, ok? E aí a gente fala de fonte de infecção, uma coisa, uma pessoa no qual vai servir aí como um local de contaminação para aquele indivíduo, tá? Então, se eu como a carne contaminada com cisticercos, eu vou adquirir esses cisticercos e vou desenvolver a teníase, por exemplo. Profilaxia são um conjunto de medidas que vão visar prevenção, erradicação ou controle de doenças. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer que vai dificultar ou evitar que a gente adquira uma doença são medidas profiláticas, tá? Então, por exemplo, temos aí quais são as medidas profiláticas para você não adquirir dengue. Ah, eu vou eliminar criador de mosquito, então pneus eu vou deixar qualquer coisa que possa acumular água, eu vou é, impedir, eu vou virar, eu vou tampar, eu vou emborcar, certo? Vou estar utilizando o que aqui ele chamou cortinados, os mosquiteiros na cama, vou proteger portas e janelas com telas. Tudo isso são medidas que vão fazer com que eu diminua o contato, uso de repelentes, tá? Que diminua o contato homem-mosquito. Então, isso são medidas profiláticas. Temos aí ainda período de incubação, certo? E período pré-patente. Qual a diferença entre os dois? Um período de incubação é aquele período onde eu tenho entre o momento que o indivíduo se infectou e o momento que ele começa a apresentar os primeiros sintomas, tá? E aí, então, por exemplo, na leishmaniose, o período de incubação varia de 10 dias a 24 meses, com média entre 2 a 6 meses. Então, a partir do momento que o flebótomo me picou, eu vou começar a ter uma febre, uma anemia, certo? Uma hepatosplenomegalia, que a gente fala depois quando a gente estiver falando de leishmaniose, somente aí, mais ou menos ou geralmente, 2 meses após o momento dessa picada desse indivíduo, ou desse mosquito, tá? Já o período pré-patente é o que eles costumam chamar o período entre o momento que eu fui infectado, nesse exemplo da leishmania pelo mosquito, e o momento que eu começo, que eu consigo fazer um diagnóstico e encontrar formas daquele parasita.
Então, na leishmaniose visceral, há relatos de que com semanas conseguiram encontrar mastigotas, ou meses ou até anos. Depende muito também daqueles fatores que a gente conversou lá na primeira aula, tá? Número de parasitos, localização, sistema imune desse hospedeiro. Uma vez infectado, este hospedeiro, ele pode aí ser portador ou assintomático. O que é isso? Vai ser todo aquele paciente que vai portar, vai ter dentro de si ou fora, mas vai ter um parasita, certo? Porém, ele não vai apresentar nenhum sintoma. Juntamente com o paciente que está nessa forma subclínica ou inaparente, são formas epidemiológicas importantes. Por quê? Significa que eu estou infectado, não tenho sintoma típico da doença, não vou procurar médico, mas vai me fazer com que eu continue tendo parasita ali comigo e vai fazer com que, por exemplo, esse parasita, se for, eu tiver algum vetor ali envolvido, então é um mosquito, esse mosquito ele pode estar se alimentando de mim, eu vou estar sendo hospedeiro e reservatório e eu vou contribuir com a transmissão da doença, tá? Na infecção subclínica ou inaparente, normalmente esse indivíduo ele já está infectado, ele pode estar apresentando alguns sintomas, mas que normalmente esses sintomas não são sintomas típicos da doença, tá? E que me façam suspeitar que eu tenho alguma doença. Então, por exemplo, esse indivíduo vai ter uma diarreia. Essa diarreia, todo mundo sabe, pode ser causada por N coisas. Pode ser causada por um nervosismo, pode ser causada por uma comida estragada, tá? Ah, mas ali, até que eu passe a suspeitar que aquele indivíduo está com giardia, demora um pouquinho. Na fase aguda, aí sim eu tenho esse indivíduo já apresentando sinais e sintomas que são característicos daquela doença, tá? E aí ali, normalmente é o momento onde o indivíduo vai procurar um, um, uma ajuda médica. E nesse momento ele tem, ou ele conseguindo ser curado, tá? E alguns livros falam, inclusive, sobre autocura, ou seja, o nosso sistema imunológico conseguiu dar conta daquele parasita. Esse indivíduo ele pode continuar com a doença, com o parasita, e aí ali, com o tempo, ele entra na fase crônica, ou ele pode morrer não aguentando ali passar por tudo aquilo, todos aqueles sinais e sintomas, certo? E na fase crônica, a gente vai falar isso muito quando a gente falar de cistosoma, de doença de Chagas, tá? Nesse momento, geralmente, eu tenho menos sintomas clínicos, eu tenho menos parasitas circulantes, tá? E aí, muitas vezes, a pessoa pode até achar que está curado, mas não tá, ok? E é uma fase onde, normalmente, eu vou ter sequelas. Então, no cistosoma eu vou ter um hepatosplenomegalia, tem um aumento do fígado, tem um aumento do baço, ok? Uma ascite. E aí, alguns conceitos finais. A gente fala em endemia, isso vocês devem ver na disciplina da epidemia, qualquer que seja o curso de vocês, certo? Mas aí, só pincelando aqui, uma endemia é quando eu tenho aquela doença já presente naquele local e que normalmente a gente já espera, a gente já sabe que aquele local tem aquela doença. Então, por exemplo, Recife é uma doença, é uma cidade onde a gente tem aí é endêmica para tuberculose e para hanseníase. A gente sabe que a gente tem casos constantes dessa doença aqui. Tem uma epidemia, um surto epidêmico a partir do momento que eu ultrapasso aquele número de casos esperados. Então, eu tinha 100 casos de hanseníase, mas de repente, só esse mês eu apresentei 200. Então, isso pode ser uma epidemia aí da doença. Eu não tinha nenhum caso de diarreia infecciosa, mas de repente, todos aqueles indivíduos que
almoçaram em um determinado restaurante e tiveram uma diarreia. Então, é um surto epidêmico, certo? E a gente vai ter uma pandemia quando a gente tem esta doença acometendo, chegando a vários países ao mesmo tempo. E aí, o nosso clássico momento, tá, com o Covid-19, e aí que está acontecendo em vários países ao mesmo tempo, certo? E aí a gente diz que é um nível pandêmico. Bom, gente, isso era o que tinha para essa aula de hoje de conceitos, tá? Sugiro que vocês, se não anotaram, se não escreverem, deem uma olhada direitinho nesses conceitos, porque a partir das próximas aulas a gente já entra nas diferentes doenças e aí a gente vai estar falando e vai estar remetendo a alguns desses conceitos, certo? Só a critério de adicionar aí, uma vez que esse indivíduo ele está parasitado, tá? Esse parasita pode fazer diferentes ações nesse indivíduo. Ele pode ter o que a gente chama de uma ação expoliativa, que é quando ele começa a sugar nutrientes, ele pode causar um trauma, tá? Que é uma lesão de algum tecido, ele pode ter uma ação mecânica, que é uma obstrução, por exemplo, do intestino, certo? Ação tóxica pela produção de algum metabólito. É, ele pode consumir oxigênio do hospedeiro, causando uma anóxia ali. Ele pode causar alguma irritação do tecido do hospedeiro por conta desse contato, tá? E é isso, e até a próxima.